Queridos, eu estive orando e meditando com relação ao tema desse evento. Eu percebi que vocês não colocam tema de forma aleatória, mas de forma intencional. Os louvores comunicam o propósito. Todos estão dentro de uma visão. E mais uma vez eu quero expressar os meus parabéns à liderança desse trabalho, parabéns pelo tema, parabéns pela espiritualidade na condução desse grande trabalho. Aqui está o tema: venha o teu reino. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Venha o teu reino. Mais uma vez, 1, 2, 3. Venha o teu reino. O reino de Deus não é um tema periférico nas Escrituras, muito pelo contrário. E meditando nesta palavra, neste tema que me foi confiado, eu estou convencido de que todos nós precisamos ter uma compreensão aprofundada, um entendimento aprofundado com relação ao reino de Deus. Na verdade, este tema é o fio condutor da revelação bíblica, começando desde Gênesis até Apocalipse. Em toda a palavra nós temos uma revelação gradual a respeito do reino de Deus. A percepção que temos no Antigo Testamento se mostra através das revelações, das visões que Deus comunicou aos seus grandes profetas. Mas é no Novo Testamento que a doutrina do reino de Deus ganha maior proeminência, maior clareza e centralidade. A frase "é chegado o reino de Deus", ou o reino dos céus, é central na pregação de Jesus, como também na pregação do seu precursor, o profeta João Batista, indicando logicamente a proximidade da intervenção do governo de Deus entre os homens. Pensando nisso, observando os evangelhos, nós percebemos facilmente que a manifestação do Messias não tinha como intuito fundar uma religião. Conforme Lucas capítulo 4, versículo 43, Jesus veio ao mundo para anunciar e instaurar ou inaugurar o reino de Deus. Ele não apenas falava sobre o reino de Deus, ele, como sendo uma manifestação plena deste reino, o demonstrou através de suas obras, quando ele expulsava oprimidos de Satanás, quando ele libertava estes corações, curava os enfermos, quando ele ressuscitava os mortos e perdoava os pecadores. Ele deu aos olhos dos homens a ver, a contemplar o reino de Deus. Em determinado momento, ele disse, Lucas escreveu o capítulo 11, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Percebam comigo que o reino de Deus, conforme as palavras de Jesus, é presente. Vos é chegado o reino de Deus. Mas o reino não é apenas presente, é também futuro. Este reino é presente porque onde está o rei, onde está Jesus, ali está o reino de Deus. Jesus está aqui essa noite, então o reino de Deus está aqui essa noite. Se Jesus está na tua casa, o reino de Deus está na tua casa. Se Jesus habita o teu coração, o governo de Deus impera sobre a tua vida, sobre as tuas emoções, sobre a tua vontade. E este rei manifestou o reino, falou do reino e veio a morrer na cruz. Mas ao terceiro dia, o rei ressuscitou e instituiu a sua igreja, que passou a ser expressão visível do reino invisível de glória. A igreja não é apenas uma instituição, mas é um movimento vivo do reino de Deus na história dos homens. E para melhorar
a nossa compreensão, para melhor elucidar essa verdade, eu gostaria de chamar a atenção da amada igreja para um evento que aconteceu no Antigo Testamento. Nós vamos abrir a Bíblia no Antigo Testamento, mesmo sabendo que é no Novo Testamento que encontramos a doutrina do reino de Deus com maior proeminência. Mas eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. E se não for incomodar você, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé para fazermos uma leitura em reverência à palavra de Deus. Este é o livro de Deus. Daniel, capítulo de número 3, e o texto que nós vamos ler vai elucidar a importância do reino de Deus na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 15. Nós vamos ler alguns versículos, mas o capítulo inteiro está em foco. Capítulo 3, a partir do versículo 15, nos diz a palavra do Senhor: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Feche os teus olhos. Esta é a tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para que o coração desta juventude seja edificado esta noite, e que a nossa compreensão com relação ao reino de Deus, na vida daqueles que pertencem ao Senhor, seja esclarecida de uma vez por todas. Que o teu Espírito Santo fale, pois o nosso coração está pronto, está sensível para ouvir a tua voz. Assim oro e peço em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Convido você para olharmos para um dos mais prósperos e importantes centros urbanos da antiguidade, a cidade de Babilônia. Nabucodonosor havia construído a capital deste grande império para o seu próprio deleite. Esta era uma cidade fabulosa. Babilônia era mais pomposa, mais rica, a mais glamurosa cidade do mundo daquela época. Era a cidade dos jardins suspensos, dos palácios dourados, das avenidas de mármore branco, cheia de exuberância, de luxo, de beleza. E diz a Bíblia que em determinado momento Nabucodonosor, este imperador vaidoso, este déspota embriagado pelo poder, teve a péssima ideia, a sórdida ideia de construir uma imagem em sua própria honra. Era desejo do seu coração ter a sua grandeza enaltecida, reverenciada, através de uma cerimônia por todos aqueles que pertenciam ao seu reinado. Provavelmente inspirado no sonho do capítulo 1, aqui no capítulo 3, ele constrói no campo de Dura, na província da Grande Babilônia, uma grande imagem toda em ouro. E esta imagem era extremamente alta e estreita, com cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Uma cerimônia de inauguração foi planejada para esta imagem
Esta cerimônia foi cuidadosamente agendada, um protocolo formal de idolatria foi cuidadosamente estruturado e imposto pelo Estado. E esse protocolo dizia que ao som da música todos os presentes deveriam se prostrar em reverência e em adoração ao grande rei, a imagem do grande rei Nabucodonosor. E esta convocação foi a caráter oficial e pública, ou seja, os que ocupavam cargos de destaque, cargos de eminência, como tesoureiros, prefeitos, líderes militares, deveriam comparecer àquela solenidade, uma grande festa, um evento estatal e litúrgico. Portanto, eu penso que houve uma grande expectativa, pairou sobre aquele grande lugar, aquela grande cidade, uma expectativa. Os alfaiates foram contratados para confeccionarem as melhores roupas, os músicos foram submetidos a ensaios rigorosos para produzirem as melhores melodias. Os oficiais escalados para a organização do evento também se colocaram a ensaiar rigorosamente todo o protocolo cerimonial para que tudo desse certo. Tudo estava sendo preparado com glamour, com excelência, com muito cuidado. E se alguém sem juízo resolvesse destoar do ambiente, desobedecer aquele protocolo, seria punido com a morte, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E é nesse contexto de imposição coercitiva que a Bíblia nos apresenta a ousadia de 3 jovens: Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam outros nomes: Sadraque, Mesaque e Abdenego, conforme o texto que lemos. Estes jovens eram crentes, servos do Senhor naquele império. Estavam entre aqueles que foram exilados para a Babilônia e, de algum modo, nesta altura já desfrutavam de algumas regalias dentro do reino por causa da sua inteligência, por causa da capacidade que Deus havia lhes dado. Eles foram selecionados para posições especiais, específicas, a serviço da coroa. Esses 3 jovens, tão novos, ainda em tenra idade, tiveram que fazer uma escolha crucial: negar a fé ou morrer pela fé. Negar a fé ou morrer pela fé. E eles resolveram desobedecer a ordem real. Resolveram desobedecer a imposição do Estado. Todos se reuniram no grande dia agendado, bem vestidos, a estátua brilhava à luz do sol, a música entoou belamente, a multidão se prostrou unânime, mas 3 jovens permaneceram firmes, em pé, não negociaram a sua fé, não transigiram com a sua consciência. E eu quero convidar você a observar a postura desses 3 jovens, porque eles nos ensinam como representar o reino de Deus em uma nação pagã, sem perder a identidade, sem perder a convicção, sem negociar a fidelidade ou a lealdade de seus corações para com o céu. Repita comigo: embaixadores do reino. Não negociam a sua fé. Para ficar mais bonito e você guardar isso no coração, diga mais alto: embaixadores do reino. Não negociam a sua fé. Nós estamos falando de jovens que estavam diante de grandes oportunidades para a sua vida. Eles estudaram na Universidade do Palácio da Babilônia, o maior centro intelectual e cultural do mundo naquela época. Eles aprenderam a língua de Babilônia, o idioma mundial daqueles dias.
Eles tinham nomes babilônicos, que era considerado a maior conquista, maior privilégio daqueles dias. Eles trabalhavam no palácio do imperador da Babilônia, a maior oportunidade profissional da época, mas não se renderam ao espírito de Babilônia, mas não se renderam à cultura da Babilônia. Estes jovens estavam, repito, diante de grandes privilégios, porém eles não se venderam. E há um conceito popular que afirma que todo homem tem um preço. E é verdade que muitos se vendem em troca de regalias, fama, poder, em troca de vantagens. Mas estes jovens, nesse aspecto, eram firmes como aço, inegociáveis quanto aos princípios e valores da sua fé. A fé que eles possuíam não tinha preço, e eles sabiam quem eram, a quem pertenciam e a quem representavam. Estavam resolutos, convictos. Eles escolheram morrer pela fé, porque para eles, pior do que ser devorado pelo fogo era beijar os pés da imagem do grande rei. Eles não eram apenas jovens exilados, eles eram embaixadores do reino de Deus em território hostil. E Deus não chama homens covardes, Deus só chama homens ousados para lhe representar. E ali estavam eles, casados, aliançados com o céu. Eles tinham um grande desafio de andar na contramão do mundo, de andar na contramão de um sistema, de serem diferentes no meio dos iguais. Pense comigo na Babilônia, o grande império daquele momento, a cabeça de ouro da visão do capítulo 1, este poder econômico, este poder cultural, vindo em alta velocidade em uma direção, e esses três jovens, posicionados de forma contrária à Babilônia. Por causa disso, eles estão se expondo, sofreriam represálias, perseguições, seriam atacados, seriam acusados, porém eles não temeram a oposição, não se preocuparam sobre o que se pensaria ou sobre o que se diria a respeito deles. E eu quero provocar a sua mente. Pense comigo nos comentários de reprovação, pense comigo nos sussurros de críticas, no murmúrio das condenações que eles passaram a observar naquele momento, nos gestos, nos sinais negativos que reprovavam o comportamento deles. Talvez alguém disse: quem pensam ser estes judeus, pobres escravos, receberam uma grande oportunidade neste império e recusam-se a um simples gesto de prostrar-se em reverência à estátua de Nabucodonosor? Que pressão psicológica tremenda estes três jovens passaram no meio de uma grande multidão. Mas eles permaneceram firmes, aleluia, inabaláveis em sua fé. Pois antes de serem fiéis à coroa, ao trono, antes de serem fiéis ao cargo que eles tinham recebido, antes de serem fiéis ao reino de Nabucodonosor, eles eram fiéis ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós vivemos, meus irmãos, em uma cultura que muitas vezes funciona como a Babilônia. Em Apocalipse, Babilônia nos é apresentado como um sistema que vai de encontro aos propósitos, aos valores e princípios do reino de Deus. Todos nós que professamos a fé em Cristo sofremos uma pressão cultural contra os princípios bíblicos.
a nossa fé é ridicularizada, muitos de nós são marginalizados. E eu quero dizer aos irmãos que numa sociedade hostil à fé, hostil ao evangelho que nós professamos, servir a Deus é correr riscos. Servir a Deus é correr riscos. Por causa de nossos princípios, por causa de nossos posicionamentos, podemos perder o emprego, podemos perder a amizade, podemos sofrer processos na justiça, podemos ser presos e até mortos, como alguns dos nossos irmãos em outras nações, em outros territórios, como está acontecendo. Há mais mártires em nossos dias do que em toda a história da fé cristã. Muitos dos nossos irmãos enfrentaram o paredão de fuzilamento, câmaras de gás, forca, foram queimados em praça pública. E da mesma forma como aqueles 3 jovens tiveram de escolher, os nossos irmãos tiveram de fazer a mesma escolha: negar a fé ou morrer pela fé. Eles escolheram morrer pela fé. Eles continuam escolhendo morrer pela fé. Viver na cultura brasileira, meus irmãos, como cristãos, está cada vez mais difícil, está cada vez mais desafiador. Nossas convicções estão sendo provadas, a nossa fé está sendo testada dia após dia. Nós vivemos uma verdadeira prova de integridade moral, em qualquer que seja o ambiente onde pisarmos os nossos pés, nós estamos debaixo de uma pressão. Tudo à nossa volta é um convite à conformação da moralidade vigente. É mais fácil se acomodar, é mais fácil silenciar a voz, não questionar, não fazer perguntas, aceitar as coisas como elas são ditadas, como elas são. E nesse sentido, realmente parece ser desconfortável, desagradável se expor. Se expor incomoda, confronta. Para muitos não é interessante destoar do ambiente, e na verdade é isso que o mundo quer. O mundo quer ver a igreja se encolhendo, e este sistema mundano deseja calar a voz da igreja, e muito se esforça para que isso aconteça por meio de medidas legais. Mas eu glorifico ao Senhor, mas eu louvo ao Senhor, porque leis mudam, governos caem, ideologias se alteram, mas o reino de Deus permanece inalterável. O reino de Deus não entra em colapso. Jesus declarou em Mateus capítulo 16, versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O reino de Deus não nasce de uma maioria parlamentar, não morre por causa de decretos humanos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder para sempre e sempre. Mas é importante pontuarmos aqui, meus irmãos, que viver o reino de Deus não é criarmos uma bolha, nos separarmos de tudo e de todos. Não é vivermos uma fuga da realidade, isolados da cultura, isolados do mundo. Na Idade Média a igreja acreditou que deveria romper laços, se afastar da sociedade para poder alcançar uma vida santa, uma vida piedosa. Pensava que era preciso quebrar as pontes de contato com o mundo e se isolar no mosteiro, entregando-se à oração, a meditações, para buscar uma vida que agradasse ao coração de Deus. Muitas pessoas ávidas por uma intimidade com Deus rumaram para os conventos, escondendo-se por detrás de pesados portões de madeira, de ferro. Mas isso não é
viver o reino de Deus. Em seu livro, O Discípulo Radical, John Stott disse: a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo. Por um lado, devemos viver, servir, testemunhar ao mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Essa é a dupla responsabilidade da igreja. E na oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, versículo 15, lembramos que ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tanto o escapismo quanto o conformismo não diz respeito ao reino de Deus. Reino de Deus não é isolacionismo social. Cristianismo não é fuga. Todos nós estamos inseridos em um meio, e o nosso desafio não é sairmos desse meio. O problema não é estarmos inseridos no meio, mas cedermos às pressões do meio. Muitos se rendem ao espírito da época, muitos se rendem à cultura do tempo para serem aceitos, para se contextualizarem. Porém, o nosso desafio é estar no meio e não nos tornarmos produtos deste meio. O nosso desafio não é sermos influenciados pelo mal, mas influenciarmos para o bem. Como lírios plantados no meio da lama, fomos chamados para fazermos a diferença entre os iguais. Jesus nos disse que somos sal e luz do mundo. Não temos dificuldade em sermos luz aqui, dentro destas quatro paredes. Não temos dificuldade em sermos sal neste lugar. É fácil sermos sal dentro do saleiro, mas o convite do Evangelho é outro. É provocante, é desafiador. O convite do Evangelho para nós é para fazermos a diferença lá fora, lá no mundo, no ambiente das trevas, trazendo sabor, tempero à vida das pessoas, na faculdade, no Uber, na quitanda, no supermercado, no trânsito, no trabalho, no coração da família. Ser cristão de fato não tem a ver com as pessoas apenas nos verem caminhando para o templo com a Bíblia nas mãos, mas tem a ver com as pessoas vendo em nós, em postura, em tratativa, o brilho de Jesus. Tem a ver com as pessoas sentindo o perfume de Cristo em nossas vidas. As pessoas devem olhar para a sua vida, para a forma como você reage às situações ou às provocações da vida, e sejam de alguma forma levadas a Cristo Jesus. Onde você pisar a planta dos seus pés, ali se manifesta o reino de Deus. Chegou na empresa, ali chegou o reino de Deus, porque o irmão João chegou no supermercado, ali chegou o reino de Deus, porque a irmã Maria acabou de entrar. Chegou em casa, chegou o reino de Deus, porque o irmão Marcos acabou de voltar para casa. O reino de Deus se manifesta onde está alguém leal, fiel, dedicado ao Senhor. Enquanto todos caminham pela via do egoísmo, pelo acômodo dos seus interesses, pela maldade do seu coração, nós caminhamos na contramão. E alguns santos da história já disse: pregue sempre o Evangelho, e se possível use as palavras, porque o maior sermão
O maior esboço, a maior pregação de um homem não é aquele que se prepara com os vernáculos linguísticos corretos ou com uma boa oratória e se expõe à igreja. O maior sermão de um homem é a sua vida, é o seu exemplo, é a sua conduta. O mundo pode não ler a Bíblia, mas com certeza lerá a sua vida. Paulo diz que somos uma carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Os últimos censos nos mostram que os evangélicos no Brasil são mais de 30% da população. E estima-se que em 2030 seremos 40% da população brasileira. Esse crescimento exponencial, esse fenômeno social, deveria gerar um impacto de transformação em nossa sociedade e em nossa cultura. Mas a conta não fecha. A criminalidade continua avançando, a impunidade continua avançando, o índice de tantas coisas ruins continua avançando. De maneira que eu estou convencido do que nós mais precisamos é de arrependimento. Como eu costumo dizer sempre, em algumas de minhas pregações, não precisamos de mais pregadores, precisamos de convertidos. Não precisamos de mais cantores, por assim dizer. Não precisamos de mais professores de teologia, por assim dizer. Nós precisamos de homens que oram e que possuem um coração genuinamente convertido diante de Deus. O avivamento que a nossa nação precisa, antes de ser um avivamento de sinais, antes de ser um avivamento de línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, antes de ser um avivamento de curas, milagres, operações sobrenaturais, precisa ser um avivamento de transformação de caráter. Nós precisamos de uma mudança efetiva de dentro para fora. Nós precisamos refletir a exata imagem do reino de Deus. Nós precisamos ter em nós o lapidar, o operar, o trabalhar do Espírito Santo, que vai nos moldando, que vai nos transformando a imagem de Jesus Cristo dia após dia. Precisamos ter fome e sede, precisamos ter vontade intensa de sermos imitadores de Jesus Cristo. A maior pregação daqueles 3 jovens não foi por palavras, não foi um sermão de 1 hora, mas uma postura firme. Não foram arrogantes, não foram petulantes, mas corajosos em Deus, ousados no Espírito. Eles possuíam uma fé robusta, que jamais pode ser confundida com arrogância. Estes jovens não se portaram com presunção, mas com firmeza, para honrar e glorificar o nome do Senhor. A maior lição desse texto, meus irmãos, não é o 4º homem da fornalha, é a fidelidade incondicional desses 3 jovens, é a postura firme. E eles estavam dispostos a sofrerem a morte, perderem a sua própria vida. Eles compreendiam que ceder à pressão do mundo era mais prejudicial do que ter a sua carne devorada pelo fogo da fornalha. A atitude daqueles jovens mexeu com o rei, abalou o reino, mexeu com a multidão, porque Deus faz assim. Naquele exato momento em que eles posicionaram-se, 2 reinos imediatamente entrou em conflito: o reino de Babilônia contra o reino dos céus. Porque Nabucodonosor olha para eles e diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então eles, como representantes do reino maior, disseram:
Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, e se nós morrermos, virarmos pó, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Um conflito público de dois reinos está acontecendo aqui. E Nabucodonosor, provocado, esse homem petulante, arrogante, diante destas palavras, de forma insana, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, tentando provar que ele tem poder e domínio sobre aquela situação. Mas de repente, Deus, o rei do reino que estes 3 jovens representam, se manifestou dentro da fornalha. Meu querido, independente do lugar onde você entrar, o reino entra. Pode ser uma fornalha 7 vezes aquecida, lá entrará o reino. Não somente o reino, o rei deste reino estará lá. Os guardas morreram, as cordas derreteram, mas eles foram poupados e nada lhes provocou dano algum, porque o rei do rei, o rei dos reis, o rei do reino maior apareceu na fornalha ardente. E Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento na vida daqueles homens. Aqui o reino de Deus se manifestou de forma visível, dentro de um reino humano, dentro de um sistema moralmente falido. A glória de Deus se manifestou. Com Deus, você nunca é minoria. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diga: com Deus, você nunca é minoria. Eram 3 contra o império todo, mas se estavam com Deus, não eram minoria. O rei deste reino entrou na fornalha e passeava com eles no meio da fornalha. E quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, esperando a sua vitória, esperando o seu triunfo diante da sua nação, ele viu o 4º homem. Ele ficou perturbado, perguntou a alguém que estava ali, um oficial, dizendo: nós não lançamos 3 na fornalha? Sim, foram 3, mas eu vejo 4, e eles estão passeando no meio do fogo, e o 4º tem um aspecto semelhante ao filho dos deuses. Ele viu o rei real, verdadeiro, poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores. Quem era o 4º homem? Cremos que era exatamente Jesus pré-encarnado. Estamos diante de uma teofania, uma manifestação de Deus visível. Eu quero enfatizar isso aqui essa noite: você não está sozinho. Oh pastor, lá na faculdade todos pensam diferente, todos são contra mim, o professor é contra mim, o reitor da universidade, da faculdade é contra mim. Você não está sozinho. Oh pastor, lá na empresa todos me perseguem, eu sou sozinho por causa dos princípios e valores que professo. Você não está sozinho. Oh pastor, lá em casa só eu sou crente, só eu sirvo a Deus, só eu pego a Bíblia e caminho para a obra, para a casa de Deus. Você não está sozinho. O rei deste reino está com você.
capítulo 14, versículo 14 nos diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 17 nos diz: nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Jeremias capítulo 1, versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isaías 54, versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu mesmo a condenarás. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2 nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá sobre ti. Salmos de número 91, versículo 7 nos diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Rei dos Reis está com você. Quem já percebeu que o Rei está aqui essa noite? Quem já percebeu que o Rei está aqui essa noite? O reino de Deus é chegado entre vós. Rio Claro, o reino de Deus é chegado entre vós. São Paulo, o reino de Deus é chegado entre vós. Brasil, o reino de Deus é chegado entre vós. O reino é presente, mas é também futuro. Futuro porque ele há de se manifestar de forma plena, absoluta. Todas as nações serão governadas pelo Senhor Jesus. Jesus nos ensina esse aspecto do reino futuro. Ele nos ensina a clamar na oração modelo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Virá, breve virá, e aí num pouquinho de tempo que há de vir, não tardará. O reino vem. E é neste sentido que nós clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quando este reino vier, não apenas o Brasil, mas todas as nações serão regidas pelo leão da tribo de Judá. Este reino de justiça, reino de paz, este reino virá, e todas as nações se curvarão e adorarão ao Senhor. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé, e nós vamos nesse momento clamar: Maranata, venha o teu reino. Nós clamamos: venha o teu reino, com a convicção de que o reino já está entre nós, mas de forma absoluta há de se revelar, de forma futura, precisa, absoluta, plena, há de se revelar entre os povos. Nós vamos nesse momento levantar um clamor, nós vamos levantar uma intercessão, dizendo aos céus: venha o teu reino, venha a tua vontade, governa sobre nós, governa principalmente em um território hostil.